E se isso realmente acontecesse, se estivéssemos na órbita de Netuno, digamos, a maior parte da nossa atmosfera começaria a congelar. Em um dia bom, faria 210 graus abaixo de zero. Nada sobreviveria na superfície gelada e os oceanos seriam cemitérios congelados. Mas 2,5 km abaixo da superfície, a água ainda seria líquida graças ao calor de vulcões submarinos. O hidróxido de enxofre dessas fontes hidrotermais continuaria a alimentar grandes minhocas marinhas e outras formas exóticas de vida quimio-sintética. O calor contínuo do núcleo da Terra poderia ajudar a humanidade a sobreviver em cidades subterrâneas. Nós, os humanos, somos uma espécie muito resistente. E se a Terra estivesse em órbita congelante, eu acho que seria muito provável que encontrássemos maneiras de viver no subterrâneo. Poderíamos usar a energia geotérmica para converter alguns dos materiais congelados em líquido e transformar um pouco de água em oxigênio e outros gases de que precisaríamos. As explosões subterrâneas poderiam atender a alguns milhões de pessoas. Não seria bonito, mas o planeta e pelo menos uma fração de seu povo poderiam sobreviver. Mas esse não é o caso no 8º modo de destruir a Terra: a aproximação do Sol e a grande combustão. Imagine se a Terra se aproximasse 5 milhões de quilômetros do Sol a cada ano. O termo aquecimento global não seria suficiente para descrever a situação. Derretimento das calotas polares? Isso aconteceria nos primeiros anos. O nível do mar subiria 60 metros, mas toda a água estaria prestes a se transformar em vapor. Se estivéssemos no lugar de Vênus, 1/3 mais próximos do Sol, começaríamos a perder a água em estado líquido e ela se transformaria em vapor. Teríamos uma atmosfera de dióxido de carbono e um enorme efeito estufa. E teríamos uma superfície mais quente do que se não tivéssemos nenhuma atmosfera. Do Alasca à Austrália, a temperatura média seria de 500 graus Celsius. Toda a vida complexa estaria morta. E o planeta caminharia para um mergulho final no centro nuclear do Sol. Astrônomos e astrofísicos apresentaram 10 modos de destruir a Terra. E depois de uma colisão e de ser congelado lentamente, o planeta se dirige para o Sol, no 8º modo de destruir a Terra: a grande combustão. Morta, estéril e sufocada com gases de efeito estufa, a Terra estaria a poucos milhões de quilômetros de distância da estrela que havia lhe dado vida. No final, o que é que sobraria? Provavelmente seria apenas uma grande bola cinza carbonizada que se aproximaria cada vez mais do Sol e, à medida que se aproximasse ainda mais do Sol, até mesmo essa matéria seria vaporizada. O vapor seria levado por efeitos como vento solar e a Terra iria se desfazer. Por um breve período, pareceria com um cometa. Finalmente, apenas o núcleo permaneceria. Uma bola de ferro, níquel e metais radioativos de 7.000 quilômetros de diâmetro. Tão quente quanto a superfície do Sol, mas 2 milhões de vezes menor. E isso acabaria colidindo com o Sol. E o Sol não iria sentir nada. Para mudar nossa órbita de forma tão fatal, seria necessário um Sol descontrolado a muitos anos-luz de distância, rompendo a gravidade de todo o sistema solar. As chances de que uma estrela passe tão próxima de nós são muito, muito pequenas. Mas não é inconcebível pensar que nos próximos bilhões de anos, isso venha a acontecer. Perturbar a órbita solar da Terra significaria uma morte longa e demorada. Mas interromper sua rotação
causaria um final muito mais violento. Esse é o sétimo modo de destruir a Terra, interrompendo a rotação. Se parássemos a Terra sem que todo o resto que está na superfície também parasse, esses objetos permaneceriam em movimento. Então, por exemplo, nós seríamos atirados em um muro a uma velocidade muito alta. A Terra se move a cerca de 1.600 km por hora. E se a parássemos de repente, a atmosfera não pararia necessariamente, e então teríamos ventos de 1.600 km por hora em todo o planeta ao mesmo tempo. Enquanto isso, uma grande quantidade de atrito rotacional acumulado seria liberada em forma de um calor tremendo. As rochas derreteriam, os edifícios dissolveriam. Logo, a Terra seria um mundo morto que orbita o Sol. Nosso ciclo de dia e noite seria aí determinado pelo ano, o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol. Então, um dia duraria metade de um ano e uma noite a outra metade. Um lado do planeta absorveria o calor do Sol durante 6 meses, enquanto o outro lado perderia calor. E haveria 2 estações, ruim e pior. Essa diferença entre o lado quente e o lado frio acabaria criando jatos de vento que se moveriam de um lado para o outro e também correntes de convecção gigantescas. De polo a polo, a zona de sombra entre os lados claro e escuro seria preenchida por ciclones imensos. Enquanto a Terra girasse ao redor do Sol, 2 faixas de 20.000 quilômetros de fenômenos meteorológicos percorreriam todo o globo. Então, a cada 6 meses, uma metade da Terra teria uma temporada de ciclones. Basicamente, uma enorme confusão. Uma confusão difícil de ser projetada na realidade. Isso poderia acontecer se algo colidisse com a Terra de tal forma que equilibrasse a tendência que a Terra tem de girar e assim por diante. E essa colisão geraria tanta energia que a falta de rotação da Terra não seria nossa principal preocupação. Por mais terrível que a falta de rotação da Terra possa parecer, pelo menos nosso planeta continuaria a fazer parte do Sistema Solar. Mas há forças perigosas no espaço que podem remover todos os vestígios físicos da Terra. Como os restos ultradensos de estrelas implodidas, conhecidos como buracos negros. A área mais perigosa de um buraco negro é seu horizonte de eventos, um ponto gravitacional sem retorno. Se alguma coisa atravessar esse ponto, não há como trazê-la de volta. Ele suga o tempo e espaço ao seu redor para dentro de si mesmo, fazendo com que a matéria presente nesse tempo e espaço também seja sugada para dentro do buraco negro. Um buraco negro de massa estelar comum pesa em torno de 5 a 10 vezes a massa do Sol. Colocar algo assim ao lado da Terra certamente destruiria o planeta. Mas vamos tornar isso ainda mais interessante. E se a Terra estivesse entre 2 buracos negros? Com 2 buracos negros, teríamos o dobro da diversão. E esse é o 6º modo de destruir a Terra. Prendê-la entre 2 buracos negros. Um dos buracos negros puxaria um lado da Terra mais do que o centro, esticando o planeta. Também puxaria o centro da Terra mais do que o lado oposto, esticando ainda mais o planeta. E o outro buraco negro faria a mesma coisa. Os buracos negros arrebentariam a crosta terrestre, levantando as placas tectônicas e distorcendo a litosfera semissólida. O magma derretido desencadearia imensas erupções vulcânicas, e os buracos negros impediriam que a maior parte das cinzas e poeira caísse de volta à Terra. Nos oceanos, ondas gigantes se levantariam e nunca cairiam. À medida que partes do planeta fossem atraídas para os buracos negros, a matéria e os gases se transformariam em energia mortal. O que caísse no buraco negro seria lançado como raio-x. E esses raios-x percorreriam o planeta e matariam todo mundo. E enquanto isso, a Terra seria esticada ao ponto de ruptura.
Os buracos esticariam a Terra em direções opostas. Seria como aquela história de prender